Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de novembro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2469. Ele tem 8 páginas, 47 elogios e 20 máximos. A divisão do detalhismo tem 14 máximos. O tema é progressão continuada. A especialidade é reeducaciologia. Quem redigiu o verbete e está aí muito bem acompanhada é a professora Daiane. Definição. A progressão continuada é o regime de regularização do fluxo escolar em ciclos plurianuais, inserido no sistema político educacional, com o propósito de estruturar medidas de reforço e recuperação da aprendizagem dos alunos, de maneira contínua, paralela e intensiva, visando eliminar a reprovação ao final da série ou ano letivo, diminuir a evasão escolar, evitar a desmotivação pelo estudo de vida constante e repetências e democratizar o ensino com acesso e permanência do discente na escola. A proposta de inversão da reprovação escolar pela recuperação e reforço contínuo da aprendizagem. A politicagem implodindo o projeto pedagógico inovador. O sistema de progressão continuada transformado em promoção ou aprovação automática. A eliminação falseada das altas taxas de reprovação. A diminuição da evasão escolar. O exagero dos mestres na rotulação dos alunos repetentes, reforçando o fracasso dos mesmos. Tem mais de 20 linhas aí a fatologia. Os amparadores extrafísicos, especialistas na parapedagogia, inspirando o professor predisposto. O paradidatismo aplicado na interação professor-aluno. O uso das energias conscienciais do professor nos auto e hétero desassédios no ambiente escolar. A dispersão de energias conscienciais dos estudantes. A priminéria resultante do sucesso discente. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre autocorrupção, com 5 componentes do elenco educacional e respectivas posturas autocorruptoras nocivas ao ensino e aprendizagem no contexto da progressão continuada. Ainda nós temos ainda o problema que tem 2 comparativos passíveis de ser observados entre discente e docente, subdividido em 7 ocorrências, em ordem alfabética, não excludentes, capaz de ilustrar a situação da educação atual no Brasil. O ano base é agora, 2012. Tem também o tópico sobre o debate, com 7 temas controvertidos, sugeridos para debate, no intuito de servir como base para a melhoria do sistema de progressão continuada no Brasil. Na remissologia, nós temos dos 15 verbetes, 5. Autoeducabilidade, autodestravamento, barreira teórica, educação primária e nutrição informacional. A frase enfática, ela está praticamente perfeita essa aqui. A progressão continuada permite aos educandos fluxo automático para o próximo período letivo, sem reprovações excessivas. Porém, não dispensa o professor de ensinar e o aluno de apreender. Agora, você reconhece o papel fundamental do educador, mesmo com reprovação automática do aluno ao longo da escolarização? Trabalha para garantir melhor qualidade da educação enquanto meio catalisador da evolução consciencial? A bibliografia específica, eu lembro que tem 14 fontes, e a webgrafia tem 3 fontes. Agora, a frase aqui com a mega-análise da progressão continuada com João Paulo são 20 itens. Aprendizagem, conhecimento, currículo, despreparo, desempenho, didática, docência, discência, repetência, qualificação, avaliação, escolarização, formação, fracalização e apreensibilidade. Autoeducabilidade, autoestudiosidade, cogniciologia, reeducaciologia e parapedagogia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje
circunloquiologia. Eu chamo a atenção para a premissa, o argumento, a conclusão e o complemento. Todas essas 4 divisões têm aí algumas enumerações. O argumento, como é lógico, ele é o coloquiológico. Agora, a verbetógrafa Daiane. Um dos grandes nó-górdios da educação brasileira é a presença do analfabetismo funcional entre os alunos e a geração de analfabetos diplomados. Fatologia, página 27, linha 2. Como superar esses desafios educacionais com o governo do PT? O governo do PT ele é caracterizado basicamente pelo aquele princípio do jeitinho, né? A cultura do jeitinho. Então, assim, o que eu vejo é que cada um precisa fazer a sua parte. Então, assim, eu sou professora, eu procuro fazer o meu melhor ali para que aquele meu aluno possa ter uma boa formação. Então, assim, independente ali daquele governo, né, que está dirigindo ali o país, cabe ao professor tentar ter ali jogo de cintura para reverter ali algumas coisas. Então, por exemplo, eu coloco ali no verbete alguns itens para que a gente possa debater. E coloco alguns itens também na fatologia. Um deles é com relação à própria avaliação do professor. Então, hoje o aluno é avaliado, mas o professor, principalmente de escola pública, não é avaliado. Então, esse já é um grande furo, porque você não tem condições de ver se aquele professor está apto ou não e o que falta ali na sua base de formação. Então, esse aí é um grande furo aí que eu vejo na educação. E, ao mesmo tempo, a maioria dos professores que ingressam no serviço público, eles têm estabilidade. Então, às vezes, ele é um mau professor, passa num concurso, tem o seu padrão fixado naquela determinada escola, o diretor sabe que ele não é um bom professor, todo ano ele dá problema, todo ano os alunos reclamam, mas ele fica ali de mãos atadas para conseguir tirar aquele professor daquela instituição. Então, aí ele acaba tendo que conviver com aquela condição. Agora, se o professor ele é mais lúcido, ele vai fazer a sua parte para tentar corrigir ali os déficits educacionais e tentar melhorar o aluno da melhor maneira possível. A melhor coisa que o governo da Dilma Rousseff arranjou até agora foi aquele negócio de patrocinar a campanha para o povo estudar fora do Brasil, nas grandes universidades. Isso aí é o contrário, porque aqui está criando analfabeto, agora com esses aí está criando super estudantes, super acadêmicos, super universitários. Na tecnologia, página 27, você poderia nos falar mais sobre as paratécnicas de aprendizagem? Essas paratécnicas de aprendizagem, aí a gente vai contar com a preceptoria extrafísica aí dos amparadores para auxiliar o professor para desenvolver algum mecanismo para ajudar aquele aluno. Então, quem é professor sabe que, às vezes, você vai tentar diferentes técnicas que se conhece aí dentro da pedagogia educacional para fazer o aluno aprender aquele determinado conteúdo. Então, você tenta de um jeito e não vai, tenta de outro jeito e não vai, tenta de outro jeito e não vai. Então, assim, até que ponto, quando o professor tem predisposição, ocorrem aí acoplamentos com esses amparadores extrafísicos para passar aí determinadas paratécnicas para que o professor possa, então, auxiliar o aluno. Então, isso vai variar aí bastante, né? A sensação de queda de quando adormecemos pode ter uma explicação apenas fisiológica do soma? Qual seria? Não, isso aí quase sempre ocorre na hipnagogia, mas tem muita relação com aquilo que a pessoa pensa, a pensanidade dela para dar o processo. Agora, quase sempre é na hipnagogia, na hora que a pessoa está começando a descoincidência própria, que às vezes acontece no sono. Como descobriu que Jesus Cristo fazia ver arco voltaico e mega euforização? Devagar com a dor. Eu não falo isso. Eu digo é que Jesus Cristo dominava as energias de uma maneira assim rudimentar, mas ele não sabia detalhe disso não. Ele era muito assim jovem, estava só iniciando no processo, mas na história humana é uma das pessoas que mais mexeram com a energia durante a vida. Agora, EV, arco voltaico e mega euforização, ele não fazia bem isso, ele seguia o instinto dele para fazer as coisas.
E ele, de vez em quando, ficava assediado com isso. Por isso que ele saía, ele ficava desassossegado e fazia o retiro com o discípulo amado dele. Ele era muito jovem. Quem trabalha com muito sensitivo e médio sabe direitinho como é que é Jesus Cristo. São esses caras que estão começando com o processo de parapercepciologia. Ao assistir a tertúlia de ontem, ouvi o depoimento do senhor sobre o seu caso de câncer de pele. O professor relatou que, devido ao problema que passou, mandou buscar na China tecido para suas camisas que contivesse proteção contra raios UV. Gostaria de saber se esse tecido não pode ser encontrado aqui em nosso país e de qual tecido se trata. Não, o melhor é você ver, anota aí, Coolibar, C-O-O-L-I-B-A-R. E depois você procura na internet o que quer dizer essa firma. Isso é a marca técnica da China desses tecidos aqui. Inclusive aquele que eu... Tem site, é só procurar tem aí, é Coolibar. Por isso aí você tem tudo. Outra coisa, existe também o Coolibar de guarda-chuva, que é muito bom também, bem feito. Tudo é da China. Outra coisa, essas camisas do Coolibar tem umas tipo seda, igual essa, só que é fininha, e tem outras que é mais grossa e é mais quente. Essa que é mais quente esquenta muito, é preciso ter cuidado na época do verão, que você sua que é um negócio, que ela fecha tudo, você tem que andar tudo fechado. Eu que sou hipertricótico, entende? Todo cabeludo, isso a gente ainda sente mais calor ainda. E eu tenho hipertensão, ainda tem isso ainda. Então, por exemplo, essas aqui são mais finas, mais agradável. Essa é uma seda, né? Parece uma seda, mas não é. Agora, tem gente que andou fazendo experiência e falou que ela só serve, se usa 30, 40, 50 vezes, que ela já não funciona tanto. Eu não vejo que seja assim, não, porque eu acabei com as sardas. Ela é muito potente, é muito forte. Agora, tem que usar o tempo todo, não tem outro jeito. Agora, a minha pergunta se refere à página 31. É aí com você. Deixa eu ver se é, parece que é. Quanto às 7 ocorrências do grupo A. Não é aí? Vamos ver, página 31. Então, o grupo A. Sim, discentes. Está entendendo? Então, está falando discente. Pelo meu ponto de vista, falta uma ocorrência que é a falta de apoio, tempo e interesse da parte dos pais ou tutores para com o discente em referência aos 7 elementos aqui citados, que no final influi muito no resultado final, que é a progressão continuada. O que você acha? Eu coloquei a falta de apoio dos pais... É a Cassandra que está falando, a Cassandra de Gramado. Uhum. Tá? Eu coloquei a falta de apoio nos pais no item anterior, tem lá autocorrupção. Então você já falou. Tem pais, aí eu falo, a permissividade parental em relação aos filhos no cumprimento de pequenas obrigações escolares. Então, o que acontece hoje? As famílias têm ali os filhos, mas aí os pais muitas vezes trabalham fora, tanto a mãe quanto o pai. Aí a criança, quando eles chegam do trabalho, a criança também está ali à noite, aí o que eles fazem? Coloca a criança para assistir televisão. E aí a criança fica ali horas assistindo TV, para os pais é muito cômodo, e aí não tem aquele momento, então vamos sentar todo mundo, vamos ler um livro. Qual é a tarefa de hoje? Então não tem nada disso. Ela tem uma filhinha, Angelique, então ela sabe bem dessas coisas. A menina é a cabeça, que é a filhinha dela. Não tenho parapsiquismo, não sinto as energias e, devido à minha atual situação, estou em possibilidade de fazer curso. Nos últimos 2 anos e meio, tenho acompanhado terturas, lido algumas publicações da Conscienciologia. Parei de fumar e beber, mais de 1 ano. Porém, penso que, sem ter a vivência das energias de projeções lúcidas, não faz sentido algum continuar estudando a Conscienciologia. Você pode ir diretamente para a baratosfera. Dessa forma, como não sou intermissivista, gostaria de saber se eu e as pessoas que estão em situação análoga à minha deveriam concentrar em exercitar o mental soma, estudando outras áreas do conhecimento humano, realizar assistência a outras pessoas, esquecer da consciência. Não, é o contrário. Você deve trabalhar com EV e mexer com o parapsiquismo, você vai evoluir mais depressa. Não adianta. Se você for pegar outras áreas de conhecimento, você está repetindo suas vidas anteriores. Você já está fazendo isso há quantos milênios? Pensa nisso.
Agora, ó, ele aqui é engraçado, que você, por exemplo, você não tem acento no seu nome, você tira, você coloca tudo aqui, quer colocar o negócio tudo em inglês. Agora, ó, Petrópolis, mesmo você falando em inglês, tem acento agudo, tá? Eu estou só lembrando que todo dia você manda aqui. Eu nunca fiquei sabendo se tem acento nos seus dois nomes. Deve ter, né? Por que você não põe? Você é esquisitinho, né? Você dá um jeito disso aí. Agora já está falando essa bobagem aqui, ó, de deixar tudo. Vai cuidar da sua energia, que é o melhor que você faz, você passar para a segunda de soma em nível elevado. É a melhor coisa que você faz. Outra coisa, vê se você estuda bem. Eu já vi várias pessoas igual a você, que vivem escrevendo para cá, que falaram que não são intermissivistas. Estão tirando o corpo fora. Olha se você não é um intermissivista fajuto, que está tirando o corpo, escorregador, aquele negócio quiaboso que chama, a turma chama de quiaboso. Será que você não é quiabo, não? Olha bem, eu não falei seu nome, tá? Mas qualquer coisa a gente fala, quando precisar, você fala. Obrigado por responder minha pergunta de ontem referente à explosão atômica e à destruição da consciência. Mas não ficou claro se você gostaria de debater sobre os estudos da consciência com Moisés Ezagui. Olha aqui. Aqui está aberto, nós recebemos todo mundo com a maior satisfação. Aqui é debate diário, de manhã e de tarde. Qualquer coisa você vem aí com ele. Vamos atualizar nossas fofocas intelectuais. Está na hora. Você gostaria que ele fosse até o CAEC para vocês debaterem os pontos convergentes e divergentes das suas abordagens? Acho que seria legal para nós pesquisadores. Eu estou aí. Eu estou aqui com as portas abertas o ano inteiro. 7 segunda-feiras a minha semana. Estou entrando na onda que está nas revistas do fim de semana. Estou falando agora em 7 segunda-feiras, que é o cara que não tem nem feriado, nem fim de semana, nem dia santo. Todo dia para ele é segunda-feira. Todo dia é dia útil. É justamente a gente aqui. Gente, eu queria falar para vocês, Jornal Saúde da Família. Então, aqui tem um big no artigo, Fronteiras do Brasil impõem desafios aos profissionais da saúde. Investimentos insuficientes, estrutura precária e complexidade diplomática são as principais dificuldades. Então, estão falando aqui com calma, e o doutor Eduardo Giuliani faz aqui uma apreciação do processo com detalhes. O artigo fala muito aqui do Giuliani e também tem uma série de fotos a respeito do assunto, inclusive fotos aqui da Trifron. É muito interessante esse processo aqui. Inclusive tem aqui um dos pórticos, só que tem que esse aqui é um pórtico de Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul. O nosso, quando fizer, vai ser mais bonito que esse. O nosso é bacana, aquele lá que fizeram. Vamos ver o que dá. Mas de modo que o artigo dele é muito interessante sobre as fronteiras do Brasil e a saúde. Muito interessante, do Giuliani. Agora, ó, eu entrego, então, a professora Daiane a vocês. Quem é que vai? Quem é que está com o microfone? Na Fatologia, página 27, na 7ª linha, de baixo para cima, você poderia falar sobre a ocultação da má qualidade do ensino através dos dados obtidos com o censo escolar e a Prova Brasil? Uhum. Então, Kátia, o que acontece na prática, né? A escola hoje, ela recebe muitas verbas, né, do FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, em função das metas que ela consegue cumprir, que ela consegue atingir. Então, entre essas metas, existe o aluno se sair bem na Prova Brasil, né, que contempla principalmente matemática e língua portuguesa, né, se exclui as demais, né, ciências, mais português e matemática, e, ao mesmo tempo, o que a escola tem de meta? Diminuir a evasão, aumentar a aprovação e, assim, praticamente extinguir a reprovação. Então, na hora que a gente vai estudar esse sistema da progressão continuada, o que a gente observa? A escola trabalha com ciclos de aprendizagem. Então, o aluno entra no primeiro ano, aí ele passa para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Então, teoricamente, ele poderia reprovar somente no 5º ano.
Mas se aquele ano for um ano de avaliação do censo escolar, o que acontece? Aquele aluno ele passa automaticamente para o 6º ano. Porque na hora que vai se contabilizar a nota do aluno, por exemplo, tem um índice, que é o IDEB, se a escola tiver um fluxo assim alto de reprovação, diminui esse índice e aí diminui, consequentemente, a nota que o aluno, assim, diminui a nota, né, e a verba que a escola vai receber. Então, assim, o que a gente observa? Então, no fundo, existe uma ocultação, né, dessa má qualidade. O aluno ele vai passando de um período para o outro e, na prática, isso se torna um problema a longo prazo. Mas aí o que a gente precisa considerar? A gente está vivendo um período que é uma era aí de reurbanização. Então, aí você também tem a superlotação de alunos na sala de aula. E, ao mesmo tempo, de algum modo, você precisa formar esse aluno. Porque se ele não conseguir chegar lá no ensino médio, então ele pode correr o risco de não arrumar nenhum tipo de emprego. Porque hoje, por exemplo, para você trabalhar numa empresa para, por exemplo, cuidar de um alimento, processar um alimento, né? Então é um trabalho ali mecânico, repetitivo, exige-se que o aluno tenha o ensino médio. Então, se não existir nenhuma política que vá ajudar esse aluno, que muitas vezes tem deficiência de aprendizagem, para ele conseguir chegar no ensino médio, então a gente pode chegar num caos total. Então, assim, eu vejo que existe uma economia aí de males, né? Então, assim, o que você pode fazer para conseguir contemplar todas as possibilidades? Então, a má qualidade do ensino existe, mas, por um lado, a gente tem deficiências, mas você precisa também formar esse aluno. Então, é uma situação bem, assim, complexa, né, para a gente analisar. Eu já tive alunas na pedagogia que aplicaram essa provinha, né, como estagiárias, assim. E elas contaram que chegavam lá na escola e a professora falava que o esquema tinha que ser seguido. E o esquema era justamente assim, meio que quase que dar resposta para os alunos, porque eles tinham uma dificuldade enorme de interpretar a parte de português, e se eles falhassem, a escola ia perder muita pontuação. E na prática, o que você vê? Nem todo aluno ele faz exatamente essa prova, seja a Provinha Brasil ou a Prova Brasil. Então, nem todo aluno faz. Então, quando a escola percebe que aquele aluno, a média da escola vai cair muito, então existe ali um jeito, porque tem um limite ali de faltas nessa prova, o aluno comparece, ele faz uma outra prova, mas ele não entra ali naquela contabilização da média. Então, assim, tudo isso a gente sabe que existe aí nessa, né? Então, tem algumas maracutaias. Mas o que eu vejo de positivo nisso? Quando o aluno tem aquele ano, né, que a escola vai fazer a avaliação, que é o 5º e 9º ano, então existe um esforço conjunto por parte da escola, quando existe uma política da cidade, para recuperar aquele aluno. Então, principalmente o aluno do 5º e do 9º período. Então, nesse momento, aqueles alunos lucram com isso, porque aí eles recebem aula a mais, recebem aula no sábado, aula no contraturno. Então, naquele momento, aqueles alunos recebem algum tipo de recuperação. Então, esse é o lado bom, mas tem o outro lado também, que é o lado ruim. A verbetógrafa, por favor, aprofundar na página 28, em mitologia, os seguintes mitos. O mito de, para transformar e melhorar, ser preciso reprovar. O mito de se ensinar tudo a todos. O mito da abolição do vestibular, garantir a democratização da educação superior. Então, vamos começar pelo primeiro mito. O mito de, para transformar e melhorar, ser preciso reprovar. Então, isso é um mito, porque a gente vê que dentro da educação, a maioria dos alunos que começam a apresentar taxas de reprovação muito altas, eles tendem a abandonar a escola. Então, assim, você reprova o aluno, então você praticamente abandonou o aluno, porque ele acaba desistindo, ele se desmotiva e abandona a escola. Então, a longo prazo, isso é pior do ponto de vista da educação, né? Porque aí você priva o aluno, e assim, eu tenho exemplos de vários casos dentro da minha própria família, que as pessoas abandonaram o estudo exatamente por isso, né? Então, vão reprovando e aí aquilo desmotiva e nunca mais voltam à escola e aquilo compromete o resto da vida da pessoa. Tá? Então, isso é um mito, né? E outra coisa, o mito de ensinar tudo a todos.
Então é preciso entender que assim, nem todo mundo vai ter a mesma capacidade cognitiva. Então alguns vão aprender mais e outros vão aprender menos. Então isso é uma realidade que permeia aí os estudantes de modo geral. Então você vai ensinando ali naqueles alunos que têm maior dificuldade, você faz o possível para ensinar o que vai ajudar o aluno a conseguir ter um nível de qualidade de vida. Mas você sabe que existe ali muitas limitações. Então, nem todo mundo vai conseguir aprender tudo, né? E o outro mito, da abolição do vestibular, garantir a democratização da educação superior. Isso. Então, esse mito, o que a gente observa? Existem muitos discursos aí, principalmente em relação ao Enem, que muitas vezes que foi criado até para avaliar, por exemplo, a qualidade do ensino médio, só que hoje ele foi transformado para promover a entrada de muitos alunos no ambiente universitário, com essa ideia, né, de que o aluno, fazendo essa prova, que teoricamente é mais fácil que o vestibular de uma instituição, isso poderia, de algum modo, democratizar o ensino superior, ou a educação superior, e pudesse garantir a entrada de maior número de alunos na educação superior. Então, o que a gente vê? Tem aluno que tem muita dificuldade e, às vezes, ele vai entrar na educação superior e não necessariamente ele vai conseguir concluir isso. Então, se a gente fizer o oposto, que é melhorar a educação de base, o ensino fundamental, a gente consegue promover essa democratização do ensino superior. Então, de um jeito assim que você tem um efeito melhor do ponto de vista evolutivo, né, maior do que você simplesmente tira o vestibular e coloca todo mundo na educação superior. Então, a tendência é o nível cair cada vez mais. E tem uma série de exemplos aí. Qual a opinião da autora sobre a política de cotas nas universidades? Obrigado e parabéns pelo excelente verbete. Mas responde aí o caso das cotas. Então, no caso das cotas, eu sou contra, essa é a minha posição, porque o que eu vejo no caso das cotas? Existe algumas universidades que são obrigadas a destinar metade das suas vagas para esse sistema de cotas, né, seriam obrigadas. E aí o que acontece? Você tira o mérito daquele aluno, ou desprivilegia o mérito daquele aluno que estudou durante ali muitos anos, se preparou e para conseguir tirar uma nota boa no vestibular. E aí, com o sistema de cotas, existe uma entrada daqueles alunos que vêm de um ensino público de baixa qualidade, que a gente sabe que é isso que acontece, e eles vão entrar, então, na universidade, muitas vezes não tem o mérito comparado em relação àquele outro aluno que vem de um ensino ali que se exige mais dele. Então, na prática, a longo prazo, a tendência é que a educação de ensino superior nessas grandes instituições tenda a diminuir cada vez mais o nível. Então, você pega as instituições federais, são as instituições que mais publicam artigos, que mais apresentam resultados a nível de patentear instrumentos, tecnologias, fórmulas. Então, na hora que você entra com metade dos alunos que já apresentam um déficit educacional, existe uma tendência de nivelar a educação por baixo. Então, nesse sentido, eu sou contra aí esse sistema de cotas. 3 questionamentos. Primeiro, na fatologia, eu queria que você ampliasse a segunda linha, a ocultação da má qualidade das escolas para eleger prefeitos, governadores e presidentes. Isso ocorre? Como é que é? Isso é o que a gente estava comentando agora há pouco, Eucardio. Isso ocorre sim. Então, a gente tem inúmeras técnicas, inúmeros procedimentos que se observam dentro da escola para minimizar aqueles dados estatísticos, para ocultar mesmo essa deficiência na educação, para fazer com que a escola obtenha ali uma boa pontuação e receba ali, então, as verbas do governo. Então, na prática, a gente observa que isso acontece sim, é bastante comum. Tá, outra questão, eu acho que mais adiante, na oitava e nona linha, analisa o tempo excessivo gasto pelo educador, passando matéria no quadro, os alunos copiando e respondendo perguntas.
É isso aí, então você é favorável ao projeto Cada Aluno um Tablet? Cada aluno o quê? Desculpa. Um tablet? Um computador, um notebook? Ah, um tablet. Não, eu acho que assim, não só isso, né? Porque você também colocar a tecnologia na mão do aluno sem ele saber como utilizar isso bem, então às vezes você também vai desperdiçar dinheiro ali à toa, né? Então assim, o que eu sou favorável e o que eu procuro trabalhar com os alunos lá que eu faço a formação na faculdade, é exatamente esse tempo que o professor muitas vezes destina da sua aula para passar a matéria no quadro. Então o aluno tem um livro, e às vezes o professor fala, esse livro é muito ruim. Aí você pega e olha o livro, então você vê, não, o livro é bom. Se o professor explicar o que tem no livro, o aluno já vai sair ali daquela aula aprendendo muita coisa. Mas aí o professor usa desculpa que o livro é ruim, e aí ele passa um resumo no quadro, a sua aula tem 45 minutos, e aí ele fica passando um resumo no quadro ali durante meia hora. Aí o aluno, entra um professor, faz isso, entra outro professor, faz isso, o aluno ele vai ficando cada vez mais desmotivado, porque ele vira uma máquina, né? Ele só copia a matéria do quadro. E aí, às vezes, no final da aula, depois que o aluno cansou, tem aluno que copia mais rápido, aluno que copia mais devagar. Aí o mais rápido fica entediado, porque ele tem que aguardar, às vezes, o mais lento a copiar. E aí a sala vai virando aquela bagunça. Aí o professor reclama, eu não consigo dar aula, os meus alunos não ficam quietos, eu não consigo dar aula. Porque veja, ele perdeu ali a oportunidade, nos momentos iniciais, na hora que ele entra na turma, de fazer a explicação. E na parte final da aula, que o aluno às vezes já vai mais cansando, ele trabalhar com outras atividades. Então, boa parte do que a gente vê assim, desses furos na educação hoje é em função dessas práticas que são ultrapassadas. Então, uma coisa simples, você entrar na sala de aula e você explicar. Se você explicar aquilo que o aluno tem no livro, ele já vai sair no lucro. Mas, na prática, a gente vê que nem isso acontece. Então, eu tive um caso, Eucardo, só para ilustrar aí, de uma aluna minha, a gente acompanhando no estágio, e aí a gente vai fazer a observação da aula da aluna. Aí fui fazer a observação, aí numa aula ela só passou exercício no quadro e aí não explicou nada. Aí tá, aí a gente tem que fazer a avaliação do aluno. Aí eu chamei, eu falei, olha, eu preciso ver uma aula sua. Só você colocar as perguntas no quadro e deixar os alunos aí responderem e passar de carteira em carteira, eu não consigo fazer uma avaliação da sua aula. Eu preciso que você explique a matéria. Então tá, aí marquei lá, a próxima vez que eu iria assistir a aula da aluna, aí chego na outra semana na escola, vou assistir a aula, aí a aluna fica nesse mesmo sistema. Usou lá dos 45 minutos, 30 minutos escreveu no quadro. Aí a sala estava um silêncio quando ela começou a escrever no quadro, ao final dos 30 minutos estava aquela bagunça. Aí ela não conseguiu dar aula, logicamente, tentou explicar ali mais ou menos durante uns 8 minutos, mas aí não conseguiu dar aula, e aí depois eu tive que chamar e dar o feedback para a aluna. Aí a aluna me diz, professora, eles fazem muita bagunça, eu não consigo dar aula. Então você está entendendo? Aí você tem que chamar o aluno, como ele é seu aluno, ele está em formação, aí você diz, olha, você não vai poder terminar seu estágio, porque isso não é aula. Então você tem que ir lá, explicar a matéria, os alunos têm livro, você não precisa ficar passando a matéria tudo de novo no quadro. Você vai explicar a matéria que está no livro e fazer os alunos usarem o livro, né? Ensinar os alunos a utilizarem o livro. Aí a aluna foi de novo, teve que fazer mais uma semana de estágio, lá fui eu de novo assistir a aula. Aí a aluna deu aula, aí eu perguntei, e aí, você sentiu alguma diferença? Realmente, os alunos participaram, prestaram atenção. Então, entendeu? Então, na prática, isso é muito comum, né, no dia a dia aí das escolas. Eu falei mais do tablet aí porque há poucos dias houve um debate aí nacional, inclusive, que o governo se propôs a comprar, parece, 400 mil desses aparelhos para dar para as crianças, e aí houve discussão contra e a favor, uns dizendo que iam distrair os alunos, eles iam participar, em vez de estudar, de pesquisar, consultar outras coisas. Então, há os contra e a favor da aplicação desse tablet. Mas já está sendo usado, inclusive aqui em Foz, houve esses dias
uma escola aí adotou, está adotando essa nova tecnologia. Eu vejo que assim o professor ele precisa estar bem assim habituado a saber mexer com esse tipo de tecnologia, porque senão o que vai acontecer e o que a gente vê até dentro do ambiente universitário. Então, o seu aluno não leva o tablet, mas ele está ali usando o computador. Então, ao invés dele usar o computador a favor dele, ali para otimizar a própria aula que ele está ali aprendendo, estudando, às vezes ele dispersa e vai para a internet, o Facebook, e, né, o bate-papo, então ele se perde nisso. Então, o professor ele precisa desenvolver a habilidade para também puxar o aluno nesse momento. Então, o que eu faço na aula? Então, às vezes acontece deles perguntarem alguma coisa, eu vejo que tem aluno com computador, eu peço para eles procurarem isso para mim. Gente, procura isso aí na internet para mim. Aí, às vezes, eles saem do Facebook, são obrigados a sair do Facebook e fazer aquela pesquisa ali para mim. Então, o professor ele precisa, com o tempo, também saber usar essa tecnologia, senão o aluno ele vai tender a dispersão, sim. Essa é a minha opinião. Mais uma questão aqui ainda, só para concluir. Queria que me explicasse qual é a diferença entre a progressão continuada, aqui a continuada, e ali na numerologia, a educação continuada. A educação continuada é como se fosse uma espécie também de filosofia. É você promover uma educação que não é uma coisa assim pautada. Tem uma marca aqui, outra marca ali. Não, então o aluno ele vai avançando no conhecimento do primeiro, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Então existe um acúmulo aí de conhecimento. Já a progressão já é mais esse regime que tende a regularizar o fluxo. Então, ele passa direto, sempre. Né? Essa que é a tendência. Então, passa do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro ano. Né? Então, a progressão continuada é mais esse regime de regularização de fluxo. É mais nesse sentido a diferença. Ok. Tá? Quando uma pessoa fez muita assistência em uma ressoma, e por isso ficou muito conhecida, vindo a receber homenagem, como, por exemplo, monumento e cidade em seu nome, ser citado em leituras e debates, e até mesmo a casa que morou ter se tornado um hotel, onde há uma placa lembrando a célebre moradora. E agora, essa consciência ressoma novamente, e, sem lembrar-se daquela ressoma, passa pelos mesmos locais onde trabalhou no passado. Isso pode ser invocação dessas homenagens ou amparadores, podem estar tentando ajudá-la a lembrar daquela ressoma. Se isso for possível, o senhor poderia explicar? Escuta, há coisa muito pior do que isso. O negócio é mais embaixo e mais sério. E eu sempre conto o caso daquela senhora que eu tive lá no Rio de Janeiro. Ela é o seguinte, eu olhei fora do corpo e vi a situação que estava, fui lá e fui falar com ela. Ela dirigia uma instituição dedicada às crianças necessitadas. E uma big de uma instituição no Rio. Mas aquilo tinha sido criado praticamente do século anterior e já vinha para cá. Agora, o que se passa? Quando chegava nos dias de comemoração, ela carregava nas homenagens e nos elogios uma verdadeira apologia todo ano da fundadora da instituição. Agora, o que se passa? Ela sentia bem com aquilo. Aquilo mexia no ego dela. Agora, eu vi fora do corpo, cheguei lá e falei com ela, olha, você é uma personalidade consecutiva, foi você que fundou essa instituição. Você agora está aí, na hora que você faz esses elogios, isso vai contra você. Isso é uma hipocrisia danada. Você nunca desconfiou disso? Aí ela vira para mim assim, então por isso que eles me chamam de hipócrita. Tem muita gente que eu fico escutando nessas homenagens que estão, hipócrita, você é uma para-hipócrita. Então, aí ela falou, quer dizer que fui eu que fundei? Foi. Lembra o que aconteceu? Quando você tinha na vida anterior, não deu tempo de terminar o processo. E você queria ampliar o negócio. Você veio para essa vida para continuar o seu serviço. Porque houve uma opção de coisa errada. Agora, essa aí de você não lembrar é terrível. Ela endireitou o corpo, ficou como vice, colocou uma pessoa no lugar dela, nunca mais falou da personalidade dela, que era ela mesma.
Isso aconteceu no Rio, eu segui o caso e eu que esclareci o caso para ela seriamente junto com os amparadores. Então, esse negócio é muito mais sério do que a gente pensa. Uma outra coisa, às vezes um caso desse assim numa vida pode dar indício de que a pessoa ela tem uma identidade extra de vidas anteriores. Tudo é preciso de ver, por causa do processo tudo é assistência. Pressupõe-se que as curas atribuídas a Jesus tenham sido devidas à sua ectoplasmia. Teoricamente, pode-se afirmar que ninguém corrige anormalidades orgânicas sem conhecer em profundidade a constituição de um órgão. Sim, mas olha, isso tudo aí é teoria, tá? Há derrogações das leis, inclusive as fisiológicas. E com as consciex aí e a equipe extrafísica, tudo é possível ser feito. Eu já vi gente curar câncer no nariz e fratura exposta na hora. Em sua opinião, hipoteticamente, Jesus era apenas doador de ectoplasma, sendo então essas curas realizadas por amparadores, tinha amparador no meio sim. Ou ele possuía, não era amparador, ele tinha mais guia cego, porque senão, e outra coisa, não eram muito fortes, porque senão teria melhorado a cabeça dele para acabar com o misticismo. Ou ele possuía conhecimento científico avançado adquirido de outras civilizações. Não, ele tinha a capacidade energética em alto nível. Isso é que era o ponto forte dele, o mega trafor. Então é isso que você tem que entender. Mas ele não, ele era um médium jovem, boboca, em desenvolvimento, ficava desassossegado e assediado. Os 4 evangelhos sinóticos falam isso, que eles usam a palavra desassossegado na Bíblia, no Novo Testamento. Olha lá que você vai ver. Os 4 evangelhos falam isso. Os 4 evangelhos lá, sinóticos. São esses que você tem que falar do J. Cristo. Agora, ele ficava desassossegado e fazia retiro junto com o colega lá, o apóstolo amado dele, que era o colega dele, e ia para cima do morro, etc., tal, em algum lugar para fazer retiro. Isso era assédio. E outra coisa, ele era tão boboca que ele uma vez fez um chicote e foi contra os vendilhões, os caras que estavam indo contra o templo, na frente do templo, para bater nos caras de chicote. Quer dizer, tinha umas reações infantis. Outra coisa, tem gente que acha que ele era analfabeto. Então não é bem do jeito que você está falando, que ele tinha conhecimento científico nem nada, não. É tanto que eles falam que ele escreveu na areia. Escrever na areia, você conversa. Ninguém escreve na areia, porque vem a água e leva tudo, tira tudo. Então o processo todo é esse. Ninguém sabe nem o nível, se ele tinha algum conhecimento, se ele era intelectual de alguma coisa. Isso aí é difícil também de ver. Agora, ele era um médium, tudo indica que foi mulher durante muito tempo em vidas anteriores, como Vestal, como Pitya, Pitonisa, iniciada, e aquele negócio todo, e ele veio com a corda toda, mas ele não teve tempo de desenvolver. Agora, aquilo, com aquele povo tudo fanático em torno dele, criou um ambiente que deu todo esse negócio chamado hoje de cristianismo. Agora, para fazer isso, eles tiveram que acabar com um cara que era o autêntico. Ele era um meninão. Agora, o outro, que era o Apolônio de Tiana, da mesma época, que viveu muito tempo, esse sabia, dominava a mesma coisa que ele, mas não era envolvido pelo misticismo, pelo dogma, pela doutrinação dos outros, igual o J. Cristo. E, o cristianismo deu no que deu. Um monte de guerra que eles fizeram em nome do J. Cristo. Até hoje ainda estão fazendo isso aí. Tudo é derivação de quê? Fanatismo religioso. Dayana, qual que é o histórico dessa filosofia da progressão continuada? Assim? Ela já foi aplicada antes? De onde que vem? Em outros lugares? Assim? Sim, fora do Brasil, a gente tem vários países que utilizam essa política ou esse regime da progressão continuada. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, Austrália, Canadá, Coreia, Japão, Nova Zelândia, são exemplos de países que atuam, não é exatamente igual, mas é sob o princípio de que o ideal é reprovação zero. Então, esses países, eles tentam fazer de tudo para recuperar o aluno. Então, é nesse princípio aí da progressão continuada.
Agora, isso no Brasil começou assim as primeiras discussões, os primeiros debates por volta de 1910, e aí o termo que se utilizava na época era de promoção automática, né? Aí depois esse tema, esse conceito, né, promoção automática, ele foi bastante discutido e ele foi bastante criticado. E aí depois, por volta de 1956 para frente, começaram-se as primeiras iniciativas mesmo para promover a progressão continuada. Uma das iniciativas foi no Rio Grande do Sul. Aí, a partir desses modelos, então, em poucas escolas, com o objetivo de diminuir, então, a evasão escolar, né, diminuindo, então, essas taxas de reprovação, aí surgiu, então, a LDB. Cadê o ano que eu coloquei? 1996. Então, a partir do surgimento ali dessa lei, da LDB, surgiram várias leis antes, né? Aí essa que eu coloco aqui no verbete, aí ficou, então, mais... entrou na prática mesmo, no dia a dia, institucionalizado na prática, no dia a dia escolar, então, esse regime da progressão continuada. Então, ele começou devagar, pegando primeiro ali as séries iniciais, depois foi aumentando ali, quinta, oitava, né, que a gente chama do ensino fundamental, até chegar no ensino médio. Aí alguns estados, como por exemplo São Paulo, já foram adotando isso para todos os períodos, né, desde o primário, na época, hoje a gente chama tudo de ensino fundamental, e até o ensino médio. Aí hoje é uma tendência geral, com exceção, assim, dentro da escola pública, com exceção das escolas particulares, algumas acabam adotando esse regime, mas a maioria não adota, né? No caso das particulares. Agora, no caso da escola pública, isso já é bem difundido no Brasil, né, como um todo. E na sua opinião, assim, você já falou, o verbete fala, né, do lado positivo, do negativo, mas o saldo, você acha que na nossa situação, do jeito que está sendo aplicado, é mais positivo ou negativo? Porque uma coisa que me chama a atenção é justamente isso que você falou, que isso na escola privada, a gente não foi adotado, né? Uhum. Olha, Juliana, eu vou ser bem sincera. Assim, quando eu comecei a estudar esse tema, eu pensei assim, eu vou colocar esse tema como nosográfico. Esse tema só pode ser nosográfico. E aí fui estudando. Aí, conforme eu fui lendo os dados, existem assim muitas publicações sobre isso, muitos resultados estatísticos, e aí eu fui chegando à conclusão que o tema era neutro. Falei, bom, o tema é neutro. Então, ele tem os dois lados, o lado positivo e o lado negativo, né? O lado negativo é que, a longo prazo, você vai formar aquela geração de diplomados semi-analfabetos, ou os analfabetos funcionais. Então, a longo prazo, isso a gente vê que é um problema, esse é o lado negativo que mais, assim, eu vejo como complicado. Agora, a filosofia da progressão continuada, ela prevê o reforço. Então, assim, para um professor que ele é aquele professor mesmo, ele não consegue abandonar o aluno e ele faz de tudo para ensinar o aluno. E aí eu vejo que na hora que a progressão continuada ela foi se ampliando cada vez mais, o professor ele foi entrando cada vez mais naquele jeitinho brasileiro e ele, o aluno passa de ano mesmo, e aí ele foi diminuindo cada vez mais o conteúdo, foi deixando cada vez mais de ensinar. Então, assim, esse é o lado pior da progressão continuada, né? Então, eu vejo como isso bem crítico. Agora, qual que é o lado e qual é o contexto que eu acho que a gente precisa ponderar, e aí eu vejo com bastante complexidade. A população de alunos aumentou. Então, as escolas hoje lidam com maior número de alunos em comparação a algum tempo atrás. Então, de algum modo, a gente precisa fazer alguma coisa, ou precisa existir alguma política que vá proporcionar um nível de formação para o aluno. E já não era mais eficiente o aluno reprovar, como ele reprovava, ele era abandonado e simplesmente deixava a escola. Então, isso era muito mais ineficaz do que o próprio programa da progressão continuada, que vai manter o aluno na escola. Então, ele continua na escola. Então, às vezes, ele vai ter um atraso, a gente sabe dessa realidade, só que ele vai se manter na escola e, às vezes, ele vai conseguir concluir o ensino médio. Se ele Pelo menos ele fica na escola, então. Se ele concluir o ensino médio, significa que ele tem uma chance de arrumar um emprego.
Agora, se a escola não consegue nem garantir isso para o aluno, então aí a escola falhou muito mais. Entende? Então, assim, eu prefiro um programa desse, que vai manter o aluno na escola, a ver os alunos simplesmente abandonarem a escola. Entende? Então, nesse ponto de vista, então, a gente tem que ponderar essas duas coisas. Agora, da parte do professor, o que ele pode fazer dentro de um sistema desse, garantir ali uma boa qualidade de ensino? Então, isso afeta o professor. Então, se ele entrar no jeitinho, ele não vai ensinar mais nada. Mas se ele sabe que ele está dentro de um sistema desse, e a responsabilidade do aluno aprender, grande parte é do professor, ele vai fazer alguma coisa para reverter e vai trazer o sistema ao seu favor. Então, isso é o que eu penso. Obrigada. Aqui. Então, a repercussão disso, né, multidimensional, seria esse último item do parafatologia. A hipofunção cognitiva decorrente da falha na educação formal, afetando a interação cérebro para cérebro. Isso, então, isso é já puxando mais para o que a gente conhece aqui na conscienciologia, né? Então, se a gente fala em evolução, a base da evolução é a educação. Então, a educação em todos os níveis, não só essa que a gente estuda aqui, que é a conscienciológica, mas também a educação primária, no ensino fundamental, no ensino médio, superior, e por aí vai. Então, quando existe uma falha nisso, então a gente observa, existe uma hipofunção cognitiva, ou seja, um funcionamento reduzido aí, cerebral, que vai afetar essa interação cérebro para cérebro. Então, se o cérebro da pessoa, do aluno, daquele indivíduo não funciona direito, então essa conexão ali cérebro para cérebro fica muito mais deficitária ainda. Então, aí a gente vê a responsabilidade do professor para ajudar no desenvolvimento da cognição do aluno, para ajudar futuramente, né, ampliando a ideia nessa conexão cérebro para cérebro. Aí até dentro dessa linha, eu coloco até um item aqui na parafatologia, que é, deixa eu ver se eu acho aqui, que é chamar atenção para aquela interprisão que, aqui, ó, as interprisões grupocármicas ampliadas nas omissões deficitárias do professor em relação ao aluno. Então, o aluno chega ali, às vezes, numa condição precária na escola, né, naquele índice de pobreza muito grande, e a escola, às vezes, é a única opção que o aluno tem de melhorar a sua condição social. Então, se o professor ele olha para aquele aluno com preconceito e deixa de ensinar, porque no sistema de progressão continuada todo mundo passa direto, o que vai acontecer? Ele priva aquele aluno de ter uma condição melhor de vida. Então, ao invés, aquela relação já não é por acaso, né? Aquele professor e aluno. Então, ao invés de atenuar aquela interprisão, isso pode até se agravar e complicar ainda mais. Com a evasão escolar piora, né? Exatamente. Então, a gente vê uma responsabilidade grande do professor aí, nesse caso. Daiane? Sim. Daiane. Continuar, por favor. Uhum. Na sindromologia, por exemplo, a gente percebe hoje que tem muitos professores com a síndrome de burnout, né? O que você vê isso? Por que tantos professores estão com essa síndrome atualmente? Então, a síndrome de burnout, ela vai ocorrer assim por diferentes modos, né? De diferentes maneiras. Então, a gente estudando um pouco mais, às vezes a gente vai ver que existe um excesso, não só na condição da profissão do professor, mas existe um excesso ali de esforço por parte do professor no sentido de conquistar algumas metas, né, de melhorar seu desempenho, e aquilo ele vai chegando a um nível de estresse tão grande, né, para obter aquele resultado, que às vezes aquilo gera um problema maior. Só que às vezes você vai olhar a causa disso, às vezes a pessoa ela tem uma baixa estima muito grande, né? Então ela vai tentar compensar isso, tentando ali ter um bom desempenho, né? Então a gente tem que considerar isso aqui também na síndrome de burnout. Então existe esse lado. Agora, no caso da profissão do professor, que eu vejo? Tem vários problemas. Um é que eu acho bem difícil o professor, por exemplo, ter 40 horas aulas em sala de aula. Então, isso, de fato, é bastante estressante e desgasta muito o professor.
né? Então, isso é um ponto. Então, às vezes, o professor ele acaba entrando nisso em função desse desgaste da própria profissão. Outra coisa que eu vejo dentro da área dos professores, como o salário não é muito alto, então, às vezes, o professor ele tem 3 turnos. Então, se 2 turnos, né, ou seja, 40 horas, já é difícil, então, às vezes, ele vai para um 3º turno, ele dá aula de manhã, à tarde e à noite. Então, assim, ele vai cavando até certo ponto esse estresse aí, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, que pode levá-lo a desenvolver essa síndrome de burnout. Então, tem os 2 lados. Às vezes, o professor precisa avaliar o seu limite, né? Então, como na própria faculdade, a gente vai dizer, não, esse semestre eu não vou pegar muitas aulas, porque você sabe que a aula na faculdade, ela exige, você tem que estudar bastante aquele conteúdo, porque você lida com formação de pessoas. E aí, se o professor ele não tem, muitas vezes, essa visão, então ele vai primeiro turno, segundo turno e 3º turno. Então, é óbvio que, ao longo prazo, ele acaba desenvolvendo essa síndrome de burnout. Tá? Então, eu vou sempre puxar a responsabilidade para o professor. Sim. Né? Que eu vejo que, às vezes, ele se... Que a sobrecarga de trabalho é estressante, né? Exatamente, ele entra nesse extremo. Né? Tá bom, obrigada. Daiane, aqui no ar, você falou da baixa autoestima dos professores, né? Aqui na página 31, você fala da baixa autoestima dos discentes, dos alunos, né? Eu queria saber se você, na sua pesquisa, estudou alguma coisa ou já viu a aplicação da psicologia cognitiva em sala de aula para os alunos, seja a partir do desenvolvimento de professores ou, enfim, da coordenação do colégio, de usar essas técnicas da cognitiva para ajudar na autoestima dos alunos. O que eu já via dentro da faculdade onde eu trabalho é a gente indicar alguns alunos da própria graduação que têm ali dificuldade em aprendizagem, porque eles vêm já de um histórico de dificuldade ao longo da sua formação. Então, a gente indicar esses alunos para a clínica de psicologia. Então, eles são atendidos por outros alunos do curso de psicologia. E aí podem ser diferentes linhas dentro da psicologia, entre elas a terapia cognitiva comportamental. Então, isso é o que eu já vi. Agora, dentro do ambiente escolar, às vezes existe o psicólogo escolar, que pode... que o João Paulo está lembrando aqui, agora é lei, né? Que pode estar trabalhando essas diferentes abordagens para estar corrigindo alguns alunos. Agora, Eduardo, assim, o que eu vejo? Existe muito despreparo com relação a esses profissionais. Vou dizer por quê. Eu estou fazendo também psicologia e eu fui fazer um trabalho na escola. A escola era para avaliar a psicomotricidade dos alunos, esse trabalho. E aí, a escola selecionou ali vários alunos que tinham dificuldade de aprendizagem. Aí coloca um aluno na minha frente, a gente ia fazer a bateria de testes, psicomotricidade. O aluno pegou no lápis, né, e aí ele foi escrever, eu vou mostrar aqui como é que ele escreveu. Né? Então, ele foi escrever, pegou o lápis, então ele abaixou a cabeça, né, e fez assim, traços bem grossos e com o olho pregado na folha. Então, assim, eu falei, caramba, esse menino está com deficiência visual. Então, assim, ó, ele já estava quase 1 ano ali naquela escola. Né? Aí, fui fazer outros testes, tal, a gente tinha uma rachadura no chão. Aí eu falei, ó, você está vendo essa rachadura aqui, tal, essa linha? Você vai andar aqui em cima. Ele não enxergava. Aí eu peguei um barbante colorido, aí o barbante ele enxergou. Aí a gente chamou lá a professora, expliquei para ela, esse aluno ele tem deficiência de aprendizagem, porque simplesmente é possível, né? Aí não afirmei nada, ele tem uma deficiência visual, uma dificuldade visual. Então, veja, então é uma coisa tão fácil de você diagnosticar, e aí você tem um monte de alunos com problemas assim. Entendeu? Então, isso é muito. É que uma coisa que eu vejo que talvez pudesse ajudar muito era o professor ter noção, na formação dele, das técnicas de terapia cognitiva, entende? Para poder diagnosticar alunos com baixa autoestima, alunos com compensações, com esquemas disfuncionais latentes, que apresenta já na infância e adolescência, mas o professor não tem esse feeling, né? Ele não tem essa ideia, e aí acaba reforçando esses esquemas ao longo da vida, né? Vamos ver, né? Com o tempo, quem sabe, né? Gostaria de saber se existe algum estudo específico da conscienciologia sobre o desbloqueio do chakra na base da coluna, pois pesquisando na internet há muito misticismo e pouco estudo sobre o assunto. Olha, o problema todo é o seguinte, isso aí geralmente se chama de chakra básico, mas é o chakra
sexual, quase sempre a base do processo todo sério aí. Então, é a sexologia ou a sexomática que a pessoa tem que estudar. Agora, há um processo mais sério ainda, que é aquilo que eu chamo de pré-kundalini. A pré-kundalini é o processo dos chakras plantares, que tem na planta do pé, e que é o que tem mais contato direto com o processo da matéria, porque a pessoa anda, fica em pé, e tem tudo ali. E essa energia, a gente pega a geoenergia, a energia telúrica, que vai para a Kundalini, que é o chakra sexual, da parte mesmo que você está querendo aí. De modo que você tem que ver o processo da sexomática e o chakra que diz respeito ao sexo da pessoa. Sob o verbete do DAC, página 32, em complemento, autopensenologia, poderia expandir os itens 4, 7 e 10, antirretórica. O problema todo é o seguinte: hoje, esse negócio de retórica, oratória e tudo isso já era. Hoje o processo nosso é expor a coisa claramente para o povo entender, que é o que nós usamos na tarefa do esclarecimento. Então, por exemplo, tudo que diz respeito a fazer muita onda para apresentar as coisas, isso já está superado desde o século XX. Então, retórica, oratória, eloquência, isso é bobagem. Ainda tem muito advogado, jurisconsulto e políticos que usam essas coisas para tapear os outros. Mas isso não cola mais. Hoje não dá mais, com tanto estudo e tanta coisa, a pessoa está envolvendo os processos com tudo isso. De modo que isso já era. Esquece isso, é a antirretórica. As exposições diretas, é isso que eu estou falando, é você falar diretamente. Nós chamamos até que existe aí impactoterapia, que é o soco na cara e a fratura exposta, para falar a coisa na frente da pessoa, diretamente daquilo que precisa, com habilidade, com bastante diplomacia, se for possível, mas colocando o dedo na ferida, fazendo a cirurgia na hora que precisa. Pensamentos retilíneos é aquele que você tem que ficar dentro da cosmoética o tempo todo. Você pode usar até a cosmoética destrutiva, mas é do ponto de vista retilíneo. Ela não deixa de ser cosmoética. Ela é a favor daquela pessoa com quem você está falando. Agora, sobre o verbete da enciclopédia, a verbetógrafa ouviu falar sobre a escola plural implantada em Belo Horizonte no período 93 a 96, onde uma das polêmicas principais foi a não reprovação dos alunos? Eu li alguma coisa por alto, mas eu não cheguei a aprofundar, não. Porque essa polêmica de não reprovação dos alunos, isso já existe isso assim... é antigo. É muito tempo. E outra coisa, o Ministério da Educação está tentando voltar com essa história, né? Isso é tapiação. Tem uma parte boa, como você mesmo falou aí, mas isso é exceção. O aluno entra na escola para ser aprovado e não para ser reprovado, besteira essa. Então, para que faz uma escola? Para que ele entra lá? Todo o esforço dele para depois julgar tudo do buraco? Isso é besteira. Sabe o que é? É esse povo que pensa que a consciência evolui, chega num certo ponto e ela desaparece. Quer dizer, onde é que tem lógica nisso? Esse povo do Ministério da Educação aí está com isso na cabeça. Deve ser gente desses... alguma coisa aí de evangélico que deve estar excomungando o povo ou qualquer coisa nesse sentido, porque a consciência vai desaparecer. Chega num nível que ela desaparece. Isso é loucura. Sei que o senhor já respondeu, mas na hora da resposta tive problema da transmissão. Uma internauta perguntou sobre a situação daqueles que, de jeito ou de outro, estão despertando para a situação de intermissão. Ao dessomar, como fica a situação dessa pessoa? Vai para a baratosfera? Não. Aí varia o infinito, depende do nível da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que é confusa aqui, na vigília física ordinária, ela vai dessomar e vai ficar confusa há muito tempo. Então, aí é aquilo que nós chamamos de parapsicose pós-mortem, paracomatose e outras coisas mais nesse sentido. A pessoa vai ficar perturbada há muito tempo. O meu avô, por exemplo, era um cara muito bom, fez muita coisa para os outros, mas ele morreu com 3 balas no corpo. E outra coisa, ele foi delegado durante muitos anos. Eu tentei ver se ajudava logo, que ele dessomou,
para chegar na segunda dessoma. A primeira é a desativação do corpo. A segunda é quando a consciência já passou por aquilo e ela recupera a lucidez. Todo aquele processo dela ter uma clarividência da sua realidade. Ela então está lúcida da situação, despertou para a realidade. E eu só consegui ver o meu avô depois de 22 anos. Ele estava piradinho do jeito que ele dessomou. Agora, ele dessomou com 94 anos e ele tinha Alzheimer. Ele ficou 22 anos daquele jeito. Quando eu cheguei lá, eu tive que me mudar tudo, mostrar para ele como eu era, quando ele me conheceu. Eu, neto dele, ainda falei meu apelido para ele, para saber como é que é. Mostrei a minha transfiguração de rapaz, do jeito que era, menino naquela ocasião. Aí ele começou a ver o que era. Mas estava do jeitinho que eu deixei quando ele dessomou. 22 anos depois. Então, por aí a gente vê que varia muito de pessoa para pessoa e a condição dela. O que a gente recomenda para todo mundo é trabalhar muito com o mental soma, a parte intelectual, aumentar a sua cultura pessoal. Isso vai manter a sua lucidez maior. E outra coisa, cortar tudo que seja paixão. A paixão é que cria o apriorismo, a ideia fixa, o monodeísmo. Isso aí faz a pessoa entrar até na catatonia. Catatonia é aquele povo que fica na rua e fica assim. E fica lá, horas. Eu não estou falando aquele povo que faz isso para ganhar dinheiro, não. É o cara que está doido mesmo. Ele fica assim. Você pode chegar a falar com ele, ele nem está aí. Isso é o catatônico. E é muita gente desse jeito. Agora, é muita gente catatônica também, depois que desativa o corpo. Na parafatologia, página 27, 7ª linha. Gostaria que abordasse a hipofunção cognitiva decorrente da falha na educação formal, afetando a interação cérebro para cérebro. Por que a maioria dos professores das escolas públicas possui os paracérebros hiperbloqueados? Caramba. Agora, está falando aqui professores e professoras, tá? Ele não é só professor, não tem mulher. Então vamos por partes, né? Então, a primeira coisa ali com relação à hipofunção cognitiva decorrente da falha na educação formal, afetando a interação cérebro para cérebro. Então, se não há esse desenvolvimento cerebral do ponto de vista aí cognitivo, fica mais difícil ocorrer essa interação cérebro para cérebro, né? Em função dessa hipofunção cognitiva. Agora, no caso dos professores terem um paracérebro, né, com tanto problema, eu vejo que muitas vezes é por ignorância mesmo. Então, a gente aqui na Conscienciologia tem a oportunidade de conhecer exatamente, por exemplo, essa palavra, né, a existência de um paracérebro. Às vezes, um professor no ensino público ainda nem chegou nisso. Então, às vezes, fica difícil, né, sem conhecer nem o termo, sem conhecer nada, desenvolver nesse sentido. Então, a pessoa não conhece nada de extrapolação do ponto de vista parapsíquico, de acoplamento com o amparador, né, o que nos diferencia aí da grande maioria. No verbete do DAC, página 30, em Enunciatum, poderia relatar o item analogologia. Eis, por exemplo, 7 especialidades afins à conscienciologia envolvendo a circunloquiologia, batologia, circumpensenologia, macrologia, perissologia, pleonasmologia, prolixologia e tautologia. A circunlocução pode ocorrer de modo patológico quando a pessoa gira em torno do tópico sob análise sem lembrar da palavra apropriada, caso típico da hipomnésia, que é a mnemotecnologia, com sequência de palavras empregadas no lugar do termo específico. A Consim, com tendência aos eufemismos, costuma empregar intencionalmente os circunlóquios. Os excessos enjoam. Há poesias super ridículas. Então, a gente tem que ver o seguinte, o ideal é a gente falar diretamente aquilo com as palavras certas, na hora certa, no local certo. Mas, mesmo assim, de pouco. Às vezes é bom a pessoa voltar e repetir aquilo com outras palavras e também fazendo uma abordagem com ângulos diferentes. Com isso, ela pode enriquecer o processo do diálogo e a exposição que ela pretende com aquelas ideias.
principalmente quando as ideias são complexas. De modo que a circunloquiologia é preciso ter cuidado. A parte patológica é aquilo que eu falo daquela pessoa que mora em Foz e ela vai a Buenos Aires, na Argentina. Só que tem que ela vai primeiro a Paris, depois ela vai para Buenos Aires. Não tem nada aqui a Paris. Então, essa volta por fora que é o circunlóquio. Então, quando a gente fala uma pessoa que vai a Buenos Aires via Paris, saindo daqui de Foz, a pessoa já sabe que é o circunlóquio, para dar a ideia do que é a patologia da história. Então, é aquela pessoa que entra na retórica, aquilo que eu estava falando aí antes, que entra na eloquência, entra na oratória, fala, mas não chegou no nível que precisa. Vocês olham esses grandes juristas que são lá, a turma do Supremo Tribunal Federal. O povo já deu um apelido para eles. Eles chamam vacilões. Quer dizer, eles vacilam, eles não vão diretamente aquilo que falam um monte, o que está interessante, o mais sério é isso aí. E outra coisa, vão sempre empurrando com a barriga. Dão mais 1 ano, 2, 3. Esse negócio aí, dos mensalões, faz 7 anos que eles estão trabalhando com isso. Por que é que não resolve? Esperando o quê? Todo mundo já sabe. Então, arranja um relator, depois tem o subrelator, tem outro que faz isso, tem outro que fala aquilo, passa para outra semana, e tudo uma besteirada. Cada um querendo se apresentar mais. Tem uns que já falaram que são vendidos. As revistas todas estão trazendo, que tem um tal Lewandowski, que está levando tudo, empurrando com a barriga. Esse já falaram que ele é vendido, bem claro. Lewandowski, está levando tudo, você está entendendo? Empurrando com a barriga. E outra coisa, ele está absolvendo todo mundo. O negócio já foi provado por A mais B. Tem 7 anos, todo mundo sabe disso. A população do Brasil toda já falou que isso é real. É o pior crime que já aconteceu na política do Brasil em 500 anos. No entanto, eles ainda vacilam, eles ainda fazem circunlóquio, eles ainda tiram o corpo fora, eles ainda querem escorregar do processo. Quer dizer, se magistrados fazem isso, que dirá o resto? De modo que hoje, vocês sabem, até o juridiquês está sendo combatido demais, que é o negócio do data vênia e está tapeando todo mundo através de palavras. Isso aí não... Acabou esse negócio. Hoje em dia, se uma pessoa começar a fazer a récita de uma poesia, nem sempre pega bem. Não tem mais ambiente para isso. Nós gostamos de tudo hoje, é máquina demais. Já tem internet, comunicação. Não adianta querer tapear demais os outros, que o povo está tudo sabendo alguma coisa, o que se passa. Então, como é que fica? Olha o que está acontecendo com o PT. Eles agora estão falando que querem renovar, porque já viram que o povo acordou. Está vendo a realidade deles através do mensalão. Vamos ver o que vai dar. Eu estou esperando agora, nas próximas semanas, quem é que vai para a cadeia. Como é que fica isso? Que até agora ficou só na conversa. Já tem cara que eles estão falando que vai para a cadeia, que está falando se pode arranjar uma televisão de plasma para levar para a cadeia. Já tem isso. Então, tem gente que acha que já está sentindo que vai mesmo. Parece que dessa vez vamos. A verbetógrafa. Em efeitologia, penúltima linha, os efeitos da personalização da educação, visando atender diferentes ritmos de aprendizagem. Como a verbetógrafa vê isso do ponto de vista da didática, técnicas e metodologias da teática do dia a dia em sala de aula? Como aplicar essa personalização? Então, isso aí vai depender muito do período, né, da série que o professor trabalha. Então, uma coisa é a gente considerar ali do primeiro até o 5º ano. Então, as séries iniciais do ensino fundamental. Então, nesse momento, o professor, muitas vezes, ele precisa sentar ali do lado do aluno, enquanto os outros vão fazendo outras atividades, e o professor precisa explicar de maneira diferente ali para aquele aluno. Então, isso ocorre muito, principalmente nessas etapas iniciais. Aí, depois, quando a gente entra no ensino fundamental, ali do 6º ao 9º ano, isso já fica um pouco
assim, essa prática já diminui, mas dependendo do aluno, você coloca os outros para fazerem outras atividades, o professor anda na sala e às vezes ele precisa sentar do lado de determinado aluno e trabalhar essas técnicas ali específicas, né? Então, como é que eu explico com outras palavras, de outra maneira, usando outro método, para aquele aluno possa entender aquela informação. Então, isso acontece. E isso tende a diminuir à medida que o aluno vai ficando maior e a gente entra aí no ensino médio, até no ensino superior. Agora, quando a gente considera, por exemplo, que é o princípio da progressão continuada, o reforço, então a lei, ela prevê que o professor ele teria que trabalhar em outros horários ou outros momentos dentro da sala de aula para que esse reforço ele pudesse existir, ele possa existir e o aluno possa ser recuperado. Então, a ideia da progressão continuada não é que o aluno ele vá passando de ano sem aprender. Não, a ideia é que ele receba reforço e que ele aprenda. Não é simplesmente passar de ano sem aprender. A ideia é que ele receba reforço para aprender. Então, isso que é mais crítico a gente entender na progressão continuada. Tem uma professora na faculdade, aqui em São Paulo, capital, que acha que explicar a matéria não é um bom método. Ela passa atividades que só alguém que vivenciou conseguiria fazer. Explica superficialmente e, por isso, a maioria tenta tirar a resposta do além, o que faz com que a aula não renda. Já tentei conversar e mostrar isso, mas a professora não enxerga ou não se importa. Os meus colegas se incomodam, mas na hora de esclarecer ninguém abre a boca, só eu. Será que teria alguma forma de mudar isso? Se não, vou continuar aplicando o autodidatismo. O caminho é aplicar o autodidatismo mesmo. Então, a ideia é o seguinte, se o professor está numa instituição que avalia os seus professores, então, além do professor receber ali o feedback da própria aluna, ele também pode receber ali um feedback numa avaliação posterior. Muitas vezes a professora faz isso por preguiça mesmo. Exatamente. A realidade é essa. Eu assino embaixo, porque eu vejo que eu também sou aluna, também sou professora, e eu vejo que, em muitos casos, o professor ele tem preguiça mesmo de explicar aquele conteúdo, explicar aquela matéria. Aí ele vai usar aqueles argumentos. Não, a gente precisa de uma educação em que os alunos participem mais, mas se o professor ele não prover ali um conhecimento que vai instigar algum nível de discussão, o aluno não vai ter ânimo nenhum para participar daquela aula. Então, assim, isso precisa ser observado com bastante cuidado. Agora, se a professora não corrige, né, não se corrige, o ideal é a gente investir no autodidatismo mesmo, não tem jeito. Daiane, só relativo ali ao que o Eduardo tinha falado, se você me permitir, tem a questão, hoje em dia, da educação positiva, que utiliza os preceitos da psicologia positiva, que muitas pessoas acham até que é uma linha derivada da cognitiva. A maioria das pessoas acham que não, que é uma linha independente da psicologia. Mas o objetivo, mas a gente vê, né, quando começa a estudar, que tem muita coisa em comum, né, com a terapia cognitivo comportamental. E eu vejo dentro disso, Juliana, assim, que eu fiz essa listagem aqui para chamar atenção para os aspectos relacionados de problemas entre discentes e docentes. E eu vejo que boa parte dessa baixa estima que o aluno vai desenvolvendo durante o período da escola, durante o período escolar, é em relação a esse desrespeito mesmo por parte do professor. Então, ele vai ter, muitas vezes, ali hostilidade, muitas vezes ele vai xingar mesmo o aluno, vai dizer, você é burro, você não aprende, lá vem você de novo com a mesma dúvida. Né? Então, às vezes, o professor fazendo isso repetidamente com o aluno, isso vai criando trauma. Se ele já tem uma propensão ali, uma inferioridade, uma baixa estima, aquilo tende a se agravar. Então, às vezes, ele nem consegue terminar, abandona mesmo a escola, e se ele conseguir chegar na educação superior, às vezes é a chance de conseguir resolver alguma coisa, né? Mas, às vezes, ele se perde pelo meio do caminho em função dessa falta de respeito mesmo do professor, de maturidade com relação ao seu aluno. No caso, essas seriam coisas bem reais, pelo que você está falando, mas até bem grosseiras, assim, né? Isso é quase um crime, né, na realidade.
Mas, além disso, a visão da educação positiva acho que é interessante, porque parte do zero no sentido de potencialidades, né? Das potencialidades. Então, isso eu acho bem interessante. Tem aqui no Brasil, eu não sei se você sabe algum lugar, eu acho que tem alguns colégios que estão aplicando poucos, mas fora do Brasil já tem instituições de renome, né, que estão estudando essa linha. Então, eu acho que é uma linha bem promissora por causa disso que você está falando, né? Porque o professor tem um peso muito grande na formação e no reforço, a questão de autoconfiança, autoestima, que você sabe melhor, né? Pode falar melhor. Né? Daiane, Osvaldo, aqui à tua direita, aqui atrás. Eu li aqui com atenção a parte da definição que você dá, que o propósito de estruturar medidas visando, ou seja, medidas de reforço e recuperação de aprendizagem. Então, eu dou por sentado que isso é feito. Eu vou te fazer algumas perguntas que eu tinha pensado, porque justamente o que eu quero entender é a filosofia do que você está propondo. A primeira questão que eu queria te perguntar é, vamos supor, certo, de que realmente são elaboradas todas essas medidas que sejam necessárias, concordo com você a respeito disso, no sentido de que, no final do ano, o aluno alcança, certo, as metas de conhecimentos adquiridos que o sistema tem estabelecido. Tá? Então, a pergunta primeira pergunta que eu te faço é, isto aqui prevê justamente que o fato de superar essas provas ou não ter provas adquire o estudante esse nível mínimo, ou não mínimo, pelo menos o nível estabelecido de aprendizado? Na teoria, a progressão continuada, ela prevê ali o reforço, prevê a diminuição da evasão escolar. Isso. Então, assim, é tudo muito bonito. Na prática, existe uma má gestão por parte da escola, por parte do governo, por parte do professor em sala de aula, e o aluno ele sai da escola, ele passa de um ano para o outro, sem aprender ali, ou sem desenvolver as habilidades ou as competências básicas para ele obter, por exemplo, sucesso na vida. Entendeu? Então, na prática, é isso que vem acontecendo na maioria das escolas. Você tem escolas públicas que vão aplicar a progressão continuada e o aluno ele vai conseguir, de fato, aprender. Né? Então, ele vai continuar na escola, às vezes ele tem um atraso, ele não consegue aprender naquele determinado ano, né? Então, aquilo, às vezes, tem um problema de desenvolvimento cerebral mesmo, ele vai aprender mais tarde. Mas é possível acontecer, e às vezes ele sai ali com relativamente bem sucedido. Agora, na prática, existe uma má gestão disso e o aluno ele sai sem aprender. Então, assim, por isso que o tema é neutro bem, e assim, fica até complexo de defender. Agora, mas eu quero me basear do início, certo? Eu sei que acontecem essas má gestões e tudo mais. Mas eu quero ir agora do início para... Eu quero chegar à finalidade última do caso. Por isso estou me baseando em que a teoria se faz na prática. Ou seja, no sentido de que aquilo que foi planejado teoricamente é cumprido, certo? E você tem uma muito boa gestão na escola, ok? E, nesse caso, eu tenho que supor que o estudante adquire o nível de aprendizado que foi estabelecido. É isso a proposta? Então, assim, vou te dar um exemplo de que é possível fazer esse regime funcionar, tá? Não, mas eu concordo. Minha pergunta primeiro se é isso a proposta. O quê? Do regime funcionar? Isso. Sim, assim, o tema é colocado como neutro, mas assim, tem um lado bom e tem um lado positivo. Então, vou continuar com a segunda pergunta. Eu já estou dando por sentado que o aluno adquire essa situação, ok? E que a escola funciona direitinho. Eu estava perguntando justamente para o Cira, porque eu não conheço muito em profundidade o sistema brasileiro. Então, se dentro do ensino, que ela me falou que tem primeiro o ensino fundamental, depois o ensino médio, certo? Para passar do ensino fundamental ao médio, não existe um teste tipo vestibular.
Não, Ótimo, não existe tudo bem. mais. Então, eu estou supondo que, ano a ano, com este sistema, o aluno vai adquirindo todos os conhecimentos desejados. Palavra final agora, pergunta final. Para ir na universidade, seria necessário ainda o vestibular nas universidades públicas? Ah, eu sou totalmente favorável ao vestibular. Por quê? Eu sou professora de uma instituição privada. Eu estudei numa universidade pública. Então, assim, a gente vê nitidamente a diferença de ensino, de aula, entre uma coisa e outra. Espera aí, eu estou te perguntando dentro do esquema da suposição que eu te fiz. Eu sou Não te totalmente estou favorável. falando do que está acontecendo. Eu sou, porque o que acontece, Oswaldo, assim, então eu sou favorável a esse sistema até o ensino médio, como é previsto em lei, tá? A partir do momento que a escola proporcionou ali a formação daquele aluno até o ensino médio, ali ele já tem condições de arrumar um emprego, ali um emprego lícito, e obter ali aquele salário e ter ali uma qualidade de vida. Então, isso é melhor que aconteça isso com ele, do que ele nem consiga terminar o ensino médio e não consiga arrumar depois um trabalho, entendeu? Então, estou pensando nesse lado e uma visão maior, considerando assim o número de pessoas no planeta. Então, esse é um lado, tá? Agora, a gente está falando do ensino aí universitário, né? Então, se a gente colocar o aluno direto dentro desse sistema no ensino universitário, aí que a gente acaba mesmo com a educação no Brasil. Entendeu? Porque aí você vai jogar o nível mais lá embaixo ainda. Então, hoje, o que o vestibular faz? Né? Muito embora muitas universidades vão adotar aí o sistema do Enem. Então, o vestibular, ele filtra. Então, ele já vai tirar aqueles alunos que não desenvolveram ali as suas competências e eles não vão conseguir entrar na escola, na instituição pública, na estadual ou federal. Então, teoricamente, vão entrar os alunos com maior nível de qualificação. Então, essa turma com maior nível de qualificação vai embora. E a gente não pode impedir isso, ok? Do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo. Agora, aqueles que não conseguirem entrar no vestibular, tanto público, eles têm a opção de seguir para o ensino privado. Aí entra aqueles professores do ensino privado para tentar ali fazer o máximo por aquele aluno para que ele tenha uma boa formação. Então, hoje, assim, é o que acontece. Então, eu não posso ser favorável a, assim, acabar com o vestibular e colocar esse aluno que vem de um regime desse a entrar direto no nível superior, porque eu sei que é aí que nós vamos jogar mais para baixo ainda o nível da educação. Mas você está colocando condições daquilo que eu não te estou perguntando. Ah, então eu não entendi sua pergunta. Pergunta assim, bem direta. Vamos supor, direto, te estou perguntando direto. O aluno chegou no final do ensino médio, volto a repetir, o aluno chegou no final do ensino médio com todo o conhecimento adquirido que o próprio sistema determinou que ele tinha que adquirir. Está certo? Ele tem todo o conhecimento. Olha, foi planejado ter todo este conhecimento e ele realmente adquiriu. E nessas condições, eu pergunto, e estou falando só da escola pública, não estou falando das universidades privadas, ok? Nas universidades públicas, nesse caso, é necessário vestibular? Olha, hoje ainda, no contexto que eu conheço de educação no Brasil, eu ainda acho que Oswaldo, porque assim, eu não vejo a prova, o vestibular, como algo punitivo. Eu vejo prova como uma oportunidade da pessoa estudar mais. E vejo o vestibular como uma oportunidade do aluno estudar mais. Então, assim, eu não vejo problema em ter esse tipo de avaliação antes para ele ingressar no ensino superior, entendeu? Então, assim, essa é a minha opinião. Tudo bem. Né? Então, eu não vejo problema. Eu te falei que eu te fazia perguntas só para entender. Depois, nós, em particular, vamos a discutir. Tá bom, tá bom. Daiane, eu queria ouvir a tua opinião a respeito do sistema de ensino de alguns países. Por exemplo, o exemplo que eu tenho é da Alemanha. Não sei, deve ter algum outro país desse tipo. E se eu estiver errado, alguém que souber me corrija. Não sei, você tem condição? Você sabe como funciona o sistema lá?
Ó, eu estudei mais aqui os dois que eu coloquei no verbete, China e Finlândia. Então, eu estudei esses dois mais porque são os países que estão alcançando maior nota aqui, ó, nesse programa PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Tá. Então, a Finlândia, ela veio obtendo o primeiro lugar, aí na última avaliação, quem obteve o primeiro lugar foi a China, mas a Finlândia continuou ali entre os 6 primeiros países. Então, o que eu vejo? Assim, vou falar desses países, tá? No caso da China, eles têm um sistema onde os alunos eles são ranqueados. Então, os alunos que têm boas notas, eles ficam num nível mais alto ali num ranking para conseguir entrar nas melhores escolas e nas melhores universidades. Eles adotam, até certo ponto, esse sistema da progressão continuada, só que a base do sistema é reforço. O aluno precisa receber reforço. O aluno tem um período ali após a aula comum para aprender mais e estudar aquilo que ele ainda não conseguiu acompanhar no tempo comum. Então, reforço. É sempre a linha no caso da China. Aí você vai olhar a Finlândia ela fez um pouco diferente. Ao longo de 30 anos, eles reverteram o problema de educação no país. Por quê? Porque eles fizeram um investimento forte na formação dos professores. Então, a primeira coisa é um professor bem formado. Tanto que, para ser professor lá na Finlândia, é um dos cargos aí mais disputados, né? Os alunos querem mesmo se tornar aí professores. E outra coisa na Finlândia, também investem no reforço. Então, o grande problema da educação, da progressão continuada no Brasil, é que assim, não se investe em reforço. Então, o aluno ele passa direto de um ano para o outro, e o reforço, que é previsto em lei, ele não ocorre. Então, assim, é lógico que o regime não vai funcionar. Não há reforço, entendeu? Tá. Então, essa é a grande diferença para esses dois países. Agora, da Alemanha, eu não conheço. Eu acho o reforço fundamental. Mas eu queria ouvir a sua opinião sobre esse tipo de sistema que eu vou colocar aqui, que parece que talvez seja parecido com o da China. Os alunos têm a trajetória escolar dele definida pelo próprio sistema em função das notas que eles vão tirando. Então, por exemplo, se o aluno é um bom aluno, ele já tem as escolas boas, já definidas, que ele pode participar. Se ele não atinge determinada nota, o tipo de escola dele é outro, é a escola técnica. Então, assim, o aluno que chega, por exemplo, ao Habitua, que é o nível que vai dar oportunidade à universidade dele, tem que ser um aluno que teve uma trajetória das melhores notas até chegar lá. O que você acha desse tipo de sistema? Você acha isso justo? Você acha que pode acontecer falhas nesse processo? Olha, eu acho que a gente tinha que estudar mais profundamente para eu emitir uma opinião. A única coisa que eu sei é que eu acho que esse tipo de sistema ele ainda não pode funcionar no Brasil, porque o Brasil a gente tem a maior parte dos alunos em escola pública e uma menor parte no ensino então privado, nas escolas particulares. Se eu adotasse, por exemplo, um regime desse no Brasil, aí sim eu colocaria somente os alunos da escola privada dentro da universidade. Então, na hora que eu não faço isso e existe um vestibular, um aluno bom, mesmo dentro de um sistema desse de progressão continuada, ele consegue prestar o vestibular e ingressar no ensino superior. E ele acompanha. É o que aconteceu comigo, entendeu? Então, eu venho de escola pública, dentro de um regime de progressão continuada, fiz o vestibular, entrei no ensino superior. Se eu entro num outro modelo aí de ranqueamento, eu poderia ter ficado fora disso, entendeu? Então, assim, eu acho que no Brasil isso ainda, do jeito que está ainda estruturada a política educacional, isso não é possível. Aí eu teria que estudar mais essa política em outros países para ter mais certeza. É um processo racista. Pois é. Professor, fiz o ECP1 esse final de semana, e quando me expus em público, senti uma vibração intensa no corpo, como um super-EV, mas associei ao nervosismo. Sempre quando me apresento em público, tenho facilidade e euforia ao falar. Porém, meu corpo sempre vibra muito. Percebi na última apresentação do curso que, ao exteriorizar a energia, me mantive com o corpo estável. Pode ser que o acoplamento com o amparador aconteceu? Que pode comentar sobre isso? Não, isso tudo pode ser. Agora, se prepare que isso aí é o início do princípio, do começo. Tem muita coisa pela frente. Agora, uma coisa boa é você sempre anotar as suas sensações e vivências, que isso vai ampliando o modo de abordagem
das suas pesquisas quanto às suas próprias energias. Anote tudo, que sempre vai ajudar você muito. Isso pode ter sido amparador, sim. Gostaria que a professora e verbetógrafa Daiane comentasse algo a respeito daquela pré-adolescente catarinense que criou um diário de classe virtualmente no seu Facebook, denunciando as fissuras da sua escola. Você chegou a ler isso? Não, não cheguei a ler. O negócio é impressionante mesmo. Não cheguei a ler, Chamou mas atenção. acho que é uma iniciativa bem positiva. Se todos os alunos tivessem esse tipo de iniciativa, né, na idade dela, acho que a tendência da educação seria melhorar Foi fora de como um série todo. aquilo ali, uma menina pré-adolescente. Todos podem desenvolver a ectoplasmia trabalhando com exteriorização de energias? Sim. Existe limite energético para o desenvolvimento da ectoplasmia? Ou quanto mais se exterioriza, mais se torna o poder de efeitos físicos? Olha, quanto mais desenvolver, mais. A evolução parece que é eterna. Ela é incessante e continuada. E a energia é a base do processo da evolução. Por quê? É a base dos parafenômenos e parafatos. De modo que o processo nosso é dominar ao máximo aquilo que a gente puder. Se você começar a praticar TENEPS, depois de alguns anos, possivelmente você vai alcançar um nível de praticar TENEPS 24 horas por dia. Aí você vai ser uma mini peça lúcida, sabendo o que se passa junto com os amparadores o tempo todo, o ano todo. Enquanto você estiver lúcido. De modo que tudo isso é um encaminhamento, uma evolução e uma progressão continuada. Eu queria, antes que, se tiver mais alguma pergunta, eu queria falar de um dado aqui, que eu acho que mostra como que essa progressão continuada ela poderia funcionar até certo ponto, né? Que são os dados do IDEB, né? Então, o que a gente vê? Então, aqui em Foz, houve um investimento bem grande nas séries iniciais ali do ensino fundamental. Então, o governo ele tem uma meta de, até 2021, que no ensino fundamental a educação obtém uma média de 6, né? Média 6, que é o que acontece aí para os países aí de primeiro mundo, vamos colocar desse modo. E aí Foz, né, em função da política do Paulo, né, para melhorar a educação na cidade, eles já conseguiram média 6. Então, no teste que eles fizeram no IDEB de 2009, a cidade já ficou com média 6. E agora, no último de 2011, a cidade ultrapassou a média 6 e chegou até a média 7. Então, o que a gente observa? O grande investimento nisso, na política, foi reforço. Então, a gente sabe que quem passou pelo teste foram os alunos do 5º ano e do 9º ano. Agora, independente disso, né, a gente sabe que os demais não receberam reforço, e quem recebeu foram os alunos que fizeram o teste, mas a gente vê que essa política de se investir no aluno, trabalhar para que ele aprenda, isso dá resultado, né? Então, a cidade já conseguiu subir seu índice, né, e foi um sucesso. Hoje em dia tem recebido aí visita de uma série de pessoas para ver que política a cidade tem adotado para melhorar, então, esses índices. Então, esse é um exemplo. Daiane, na página 27, parafatologia, a questão da dispersão das energias conscienciais dos estudantes, aí no caso de professor de conscienciologia, né? E também a influência da REURBEX na superlotação de alunos nas salas de aula. Uhum. Como que você vê essa questão da dispersão das energias conscienciais dos estudantes? Então, existem várias discussões na educação que vão falar o seguinte: quanto mais alunos em sala de aula, mais difícil é para o professor ensinar. Então, assim, isso é bem discutido, porque você vai olhar, por exemplo, a educação na China, eles conseguem colocar 40 alunos dentro de uma sala, esses alunos ficam quietos e o professor consegue dar aula. Uhum. Agora, isso é super diferente no Brasil. Então, você está falando de temperamentos assim bem diferentes. Aí você chega no Brasil, a garotada é mais alegre, né? Então, eles são mais, vamos dizer, são mais falantes. Então, aí o professor, o número de alunos maior na sala, dificulta mesmo o professor ter ali um domínio para conseguir passar ali aquele conteúdo. Então, essa dispersão de ECs dos estudantes
ela existe, porque você encontra alunos com muita energia, alunos que às vezes aprendem muito rápido, pegam as coisas muito rápido, e às vezes ele pega um professor que é lento. Então, o professor está explicando aquela matéria bem lento, o aluno já aprendeu, já entendeu aquilo, e entende? Então, aí ele vai fazer outra coisa, ele vai conversar, ele vai ali no colega, perturbar o colega. Então, isso ocorre. Então, cabe ao professor também saber administrar isso. Né? Se o aluno está fazendo muita bagunça, opa, tem alguma coisa errada. Né? Então, isso é muito comum. Essa questão aqui de superlotação, né? Então, quanto mais consciências, são mais energias que você tem à sua disposição, que você pode usar isso a favor deles mesmos, né? Dentro da sala de aula. Isso, mas isso aí dentro da teoria da Heuerbeck, o que a gente vê? Que o professor, as salas foram ficando cada vez mais superlotadas, as escolas também, e aí, por outro lado, o professor que já estava atuando, ele não tinha ali nenhum preparo para receber esses alunos, né, que começa a mudar o público, e por outro lado, na própria formação do professor, ele também não recebe nenhuma orientação para lidar com esses alunos que vêm de uma reurbanização, que às vezes são mais agressivos, às vezes são mais difíceis ali para você conseguir controlar, né? Controlar no bom sentido, né? Ter algum nível de disciplina ali para que ele possa te ouvir. Então, tem as duas coisas, isso é bastante delicado. Então, assim, vou te dar um exemplo. Na faculdade hoje, num curso de licenciatura, esse que eu atuo, o aluno, ele, durante 21 aulas, ele permanece na escola. Então, ensino fundamental. Então, ele tem 21 oportunidades de entrar numa sala de aula e desenvolver as técnicas todas que a gente ensina. Aí ele vai para o ensino médio, ele tem lá um período de estágio de mais 21 aulas. E aí ele se forma. Né? Se a gente conseguir observar a aula do aluno, ver que ele saiu bem, ele se forma. Mas aí você vai somar, ele entrou na sala de aula 42 vezes. E depois ele vai assumir uma turma. Então, assim, quando é que ele vai aprender mesmo a dar aula? Quando ele estiver na sua própria sala de aula. Só que aí ele já não tem mais um outro professor para fazer a supervisão. Então, na prática, assim, a própria formação do professor hoje no Brasil, ela é muito falha. Né? Então, o aluno, ele não é preparado para se tornar um professor e depois ele formar outros. Vai se formar quando estiver dando aula. Exatamente. Só que aí ele não tem mais a supervisão. Sim. Né? E aí, se ele faz um concurso público, ele já garante ali a sua vaga, e se ele for um mau professor, ele vai continuar um mau professor ali 30, 35 anos. Sim, tá bom. Entendeu? Então, assim, então a gente observa aí uma série de furos, né, dentro da própria política aí educacional. Daiane, só dando um feedback para você com relação aos alunos chineses que estava falando. Esse filme, A Árvore do Amor, entendeu? Ele mostra o processo de reeducação, todo o processo que tem de controle da China. Então, só dar uma dica para você que ele mostra um pouquinho esse processo dele. Tá bom, eu vou assistir. Daiane, aqui no B, na parafatologia, no final da segunda linha, tem o paradidatismo aplicado na interação professor-aluno. Como você entende esse paradidatismo? Isso, então esse didatismo, a gente está falando de um didatismo mais extrafísico, né? Vamos considerar esse exemplo. Então, uma coisa é assim, você entender como é que, por exemplo, o amparador, ele te ensina, né? Como é que ele te aborda e ele te esclarece. Então, se a gente conseguir pensar nesses exemplos, nessas formas de abordagem, e aí a gente conseguir trazer essas informações para a interação com o aluno, a gente vê que dá bastante resultado. Então, assim, vou falar de mim. Então, eu consegui ficar mais eficaz no ensino ali, na transmissão, vamos colocar desse modo, na transmissão de conteúdo com os alunos, quando eu comecei a mudar o meu jeito de interagir com os alunos. Então, assim, você vai aprendendo isso com o tempo, mas se a gente tiver um pouco mais de lucidez, a gente vai prestar atenção. Como é que é essa didática extrafísica do amparador comigo? E aí, eu pensando nisso, como é que eu faço isso com o aluno? Né? Então, foi mais ou menos nesse sentido aí que eu pensei para colocar esse item aqui na parafatologia. Tá, agora, outra coisa, você coloca lá a questão do conselho de classe, né, lá na fatologia. Como você vê a questão do conselho de classe na faculdade? Se você acha que isso é válido, como no ensino médio, no ensino fundamental,
E a questão do comportamento, se você acha que é válido atribuir alguma nota para o comportamento? Olha, eu não gosto muito não de atribuir nota para comportamento. Assim, eu até lembro de quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos e eu fui alfabetizar uma turma. A minha turma, ela era barulhenta. Então, eu tinha lá uma mesa, os alunos sentavam ao redor daquela mesa, enquanto eu cuidava dos outros que tinham mais deficiência, os outros estavam lá lendo, e aí um contava a história do livro para o outro. Então, se passava na sala, nossa, que sala barulhenta, eles conversavam entre eles. Então, eu nunca exigi que, não, tem que ficar todo mundo quietinho um atrás do outro. Então, alguns professores exigem isso. Mas eu acho que, se você lida com criança, ou no próprio ensino fundamental, fica bem difícil mas a se questão avaliar comportamento. por exemplo, na faculdade, que você tem aquele aluno mal educado, que interrompe toda hora, joga papel nos outros. Assim, a questão do comportamento, você acha que tem... Eu acho que o professor, ele deve falar. Ele fala. Então, por exemplo, aconteceu comigo esses dias da aluna, toda vez que ela entrava na sala, ela batia a porta. Então, ela ia sair, ela batia a porta. Aí eu comecei a fazer brincadeira. Gente, então vamos fazer igual a aluna faz. Aí entrei e saí e bati a porta. Todo mundo caíram na risada. Então, é uma forma de chamar a atenção. Então, eu criei ali um rapport, uma boa interação com o aluno, e eu pude chamar a atenção. Aí a menina levantou, aí eu falei, olha a porta, olha a porta. Dela, eu sei, professora. Aí ela saiu, não bateu a porta, depois entrou e não bateu a porta. Entendeu? Então, assim, isso, com o tempo a gente vai desenvolvendo formas de interação. Escuta, nós aqui não batemos a porta, a gente abre a porta para você. Você já tem mais algum verbete na frente? Tem? Estamos esperando isso, tá certo? Muito positivo. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 44 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Temos os recados da Nilce sobre o Colégio Invisível da Cosmoeticologia e a Cíntia sobre o curso Superando o Medo da Morte. Boa tarde. O Colégio Invisível da Cosmoeticologia convida a todos para o 16º encontro do colégio, com a temática Cosmoética e Holossomaticidade, com algumas reflexões para o autoaprimoramento. O local é o Polo do Discernimento. As inscrições podem ser feitas com as professoras Mércia Oliveira, Tânia Guimarães ou Maria Isabel, pelo telefone 91 49 4500. Obrigada. Convidamos todos a sua presença. Boa tarde a todos. O IPC Foz do Iguaçu convida você que está em Foz e região, que se interessa ou quer desdramatizar o assunto da dessoma, para participar do curso Superando o Medo da Morte, que acontecerá dia 11 de novembro, próximo domingo, com duração de 5 horas, das 15 horas às 20 horas e 30 minutos. Teremos também a palestra gratuita, dia 8 de novembro, próxima quinta-feira, às 19 horas. Mais informações e inscrições no IPC pelo telefone 45 2102 1448. Obrigada. Boa tarde a todos. O CEEC e o Colégio Invisível da Conviviologia convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que vai acontecer agora, no próximo final de semana, dia 9, 10 e 11. Então, quem tiver interesse, ainda tem vagas e pode se aprontar, porque no sábado de manhã o professor Roberto Laimen e o professor Roberto Kunz irão fazer uma aula vivencial aqui no campus, no ambiente aberto. Então, quem tiver feito a inscrição, ou quem for fazer agora nos próximos dias, venha, traga, né, uma roupa esportiva, tênis, porque nós vamos estar convivendo com a natureza. Então, para quem tem interesse, nós temos aqui também uma programação bem interessante. Começa com a aula inaugural da professora Marina Tomás, na sexta-feira. Temos um cine-debate com a professora Rosemary Salles. Depois, a aula no sábado de manhã, com os professores, que nós já falamos. Mais à tarde, uma aula sobre os fundamentos da conviviologia. Outra aula sobre oportunidade de conviver. E no domingo, nós vamos ter um campo bioenergético com o professor Moacir Gonçalves, os EPICONs, né? Moacir Gonçalves e a Mabel Teles, professora Mabel Teles. Conviviologia e para conviviologia.
E mais tarde teremos um debate sobre a conviviologia para a conviviologia, sobre o campo energético e todas as vivências que nós tivemos durante o curso. Então, mais uma vez, estão todos convidados. Quem quiser fazer a inscrição, pelo telefone 45 3525 2652 ou aqui na recepção do CEEC. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em janeiro de 2013 vai ter início a 3ª turma da Escola de Parapsiquismo. A escola tem duração de 1 ano, ela é composta por 3 módulos que acontecem em janeiro, julho e dezembro, e uma série de outras atividades que acontecem entre esses módulos. Os módulos, esses 3 módulos são feitos aqui, em Foz do Iguaçu, no CAEC, ele é composto de 5 dias, onde tem campos com epicons, entrevistas com os epicons, e uma série de atividades energéticas visando o desenvolvimento parapsíquico. E as atividades entre os módulos, os alunos podem fazer na cidade onde estiverem. São, por exemplo, as maratonas do estado vibracional, assimilação, desassimilação, clarividência e outras. Quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC, o telefone é 45 3525 2652. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Botânica Atrativa. A especialidade é fitoconviviologia, de autoria de mim mesmo, Roberto Laime. Aguardamos a presença de todos e até amanhã.